No sertão da Mata Brava, tudo se espalhava devagar. O calor, a poeira e as histórias. E quando essas três coisas se misturavam, nascia lenda até de galinha que botava pedra. Mas nenhuma lenda era maior do que a do tigre da serra. Diziam que era um monstro, que aparecia nas noites de lua cheia, que tinha olhos de fogo e rugia tão forte que fazia o chão estremecer, que já espantou o vaqueiro, afugentou o caçador e sumiu com um porco inteiro numa noite só. O que ninguém sabia era que o tal tigre, na verdade, se chamava Tonhão, e era o bicho mais medroso daquelas redondezas. Tonhão vivia escondido nas partes mais fundas da mata, entre arbustos e trilhas que só ele conhecia. Não gostava de briga, nem de caçada, nem de confusão. Tinha medo de trovão, de grilo, de água corrente e, especialmente, de pessoas. Só rugia quando se assustava. E como era fácil assustar Tonhão, certa vez um tatu passou correndo e ele se enfiou dentro de uma moita por 2 horas. Outra vez, o eco do próprio rugido o fez pular no rio. Desde então, evitava até roncar alto, mas o povo não sabia disso. Cada vez que alguém via um vulto na mata, o nome dele ganhava força. Foi o Tonhão, vi com meus olhos, rabo listrado desse tamanho, sorte que ele não atacou. Tonhão ouvia esses rumores escondido com o coração disparado, mas eu nem cheguei perto de ninguém. No outro extremo da mesma mata vivia Francisca. Conhecida como Chica do Facão, ela tocava sozinha uma pequena fazenda com criação, plantação e uma coragem que fazia até onça desviar de caminho. Viúva desde nova, Chica não falava de amor, não aceitava cantada e respondia desaforo, com o olhar ou com a bainha. Não usava maquiagem nem flor no cabelo. Usava bota, camisa arregaçada e chapéu de palha gasto. Era respeitada, temida e, segundo os mais fofoqueiros, impossível de se apaixonar. Amor enfraquece, dizia. E bicho bravo fareja fraqueza. Numa tarde quente de setembro, Francisca saiu para verificar a cerca do lado norte da fazenda. O cavalo cansou no meio do caminho. Então ela desceu e seguiu a pé, facão na cintura, garrafa de água na mão. Tonhão, por sua vez, estava tentando atravessar um trecho de mata mais ralo, em busca de um novo esconderijo. Ele havia se assustado com um raio na noite anterior e agora buscava abrigo mais longe do barulho. O destino, que adora juntar opostos, resolveu brincar. Chica e Tonhão deram de cara. A cena foi rápida e caótica. Francisca saiu de trás de uma moita alta, limpando o suor da testa. Tonhão, no exato momento, vinha na direção contrária, andando de barriga baixa e farejando o chão. Quando os dois se viram, travaram. Ela arregalou os olhos. Ele também. Chica puxou o facão por reflexo. Tonhão deu. Um pulo para trás, tropeçou, caiu de lado e soltou um rugido de puro pavor. Chica não entendeu nada. Só viu o bicho enorme, listrado, com olhos arregalados como de bezerro assustado. Ela levantou o facão. Tonhão rugiu de novo, agora mais fino, e correu para dentro da mata, sumindo no matagal feito uma alma penada. Chica ficou parada, suando, com o facão no ar. E então gritou: "Ô bicho estranho!" No dia seguinte, um peão que andava pela trilha viu as pegadas fundas e marcas de arrasto na terra. Voltou correndo para a vila. Tava tudo destruído! Parecia que o Tonhão deu de cara com um demônio. Um demônio? Ou uma santa? Que tava de facão na mão. E assim o boato cresceu. Francisca, a Chica do Facão, enfrentou o Tonhão, sozinha, com o facão. E o bicho correu. Na feira da semana não se falava em outra coisa. E ela nem se arranhou. Diz que olhou nos olhos do bicho e ele mijou nas patas. O Tonhão agora caga torto de medo da mulher. Francisca não dizia nem sim nem não. Só coçava o queixo e continuava vendendo abóbora e queijo como se nada tivesse acontecido, mas por dentro se perguntava: que raio de bicho era aquele? E por que correu como se eu fosse o capeta?
Tonhão, por sua vez, não saiu da toca por 2 dias. Deu febre, tremedeira e até dor no rabo. Nunca tinha visto um humano tão perto, muito menos um que levantasse um pedaço de metal e gritasse com ele. Quase morri, gemia sozinho. Aquela mulher tem olho de jaguatirica. Na semana seguinte, a fama de Chica se espalhou até a cidade vizinha. Um jornalista apareceu querendo fazer uma entrevista. Ela recusou. Outro tentou tirar foto. Saiu com o chapéu arrancado e o gravador amassado, mas a fama grudou. Agora ela era a mulher que enfrentou o tigre e Tonhão. Virou a fera vencida. O mais curioso? Ambos sabiam que era mentira, mas só eles dois. E o destino, que adora ironia, ainda tinha muito a aprontar. O mato andava mais quieto desde o encontro com Francisca. Tonhão evitava o lado norte da serra, onde a mulher do facão aparecera. Tinha voltado a seus caminhos estreitos e trilhas fundas, como um bicho que preferia a sombra ao confronto. Mas mesmo nos dias de sol, o frio na barriga não passava. Ele sonhava com o rosto dela, o olhar firme, as sobrancelhas fechadas, a postura de quem não hesita, um olhar que de alguma forma o desmontava por dentro. E então o destino resolveu brincar de novo. Era fim de tarde quando Tonhão pisou em falso. Estava atravessando um trecho pedregoso, buscando abrigo para a noite, quando o chão cedeu sob uma raiz solta. A pata dianteira direita ficou presa entre 2 pedras. Ele tentou puxar, mas o dorso do corpo girou para o lado e a pata torceu. O estalo foi seco. A dor, aguda, Tonhão soltou um rugido alto, mas ninguém ouviu. Caiu de lado, arfando, tentando se soltar. Mas quanto mais se debatia, mais doía. Até que desistiu. Ficou ali, ofegante, com o focinho encostado no chão e o coração disparado. O céu escurecia devagar. O frio chegava. E pela primeira vez em muito tempo, Tonhão se sentiu pequeno, inútil, vencido. No dia seguinte, Francisca saiu, cedo para cortar bambu perto do riacho. Levava a foice no ombro, o chapéu apertado na cabeça e uma garrafa de água presa no cinturão. Caminhava firme, como quem não devia nada para ninguém. Mas por dentro havia um cansaço que não falava, um silêncio que só ela conhecia. O rosto do marido lhe vinha às vezes, principalmente ao amanhecer, quando o cheiro do café enchia a cozinha. Ela tentava não lembrar, mas lembrava. Foi no caminho de volta que ouviu o som, um gemido grave, quase humano, baixo, arrastado. Ela parou, franziu a testa e escutou de novo. Grrr. Seguiu devagar, abrindo caminho com a foice. E então viu, entre 2 pedras grandes, sob a sombra de um ipê torto, estava o tigre. Respirando com dificuldade, com uma das patas presa, o flanco machucado e os olhos fechados, Francisca congelou. Você de novo. O bicho não reagiu, só respirava. Como se estivesse cansado demais até para fugir, ela se aproximou, devagar, a foice firme na mão. Podia te matar agora, seria fácil, só um golpe. De cima para baixo, ele abriu os olhos e foi ali que ela hesitou. Havia medo nos olhos dele, mas não o medo de quem vai atacar. O medo de quem aceita o fim, o olhar de quem já desistiu, de quem só quer que a dor passe. E naquele segundo, Francisca viu outra coisa. Ela viu os olhos do marido na última semana de vida, quando a câncer já o tinha tomado por inteiro. Quando ele já não falava, só olhava. Daquele jeito, pedindo para não ser esquecido, ela largou a foice. Que droga! Se ajoelhou. Observou o ferimento. A pata estava inchada, mas não quebrada. Com o jeito certo, talvez desse para soltar. Se me morder, eu volto com o facão, avisou, embora soubesse que ele não morderia. Usou a haste da foice como alavanca, apoiou o joelho no chão e forçou a pedra. Com um estalo e um gemido do bicho, a pata se soltou. Tonhão tentou levantar, mas caiu. Francisca se afastou, assustada. Mas ele não atacou, nem rugiu.
Só se deitou de lado, como se dissesse: não vou fazer nada. Ela pegou a garrafa d'água e jogou um pouco no focinho. Dele. Bebe, desgraça. Ele lambeu a pedra úmida. Depois fechou os olhos de novo. Francisca respirou fundo. Ficou ali sentada, olhando para ele como quem olha para um espelho que nunca quis encarar. Depois de um tempo, ela se levantou. Se não morrer até amanhã, apareço aqui de novo. E foi embora. No dia seguinte, voltou com um pano limpo e um punhado de carne seca. Ele ainda estava lá. Respirava melhor. Tinha mudado de posição, mas não andava. Ela se aproximou sem medo. Deixou a comida ao lado, molhou o pano e passou levemente na pata dele. Ele não se mexeu, apenas a observava. No terceiro dia, ele lambeu sua mão. No quarto, tentou levantar, cambaleou, mas levantou. No quinto, sumiu. Francisca voltou ao mesmo lugar mais 2 vezes. Nada, nem pegada. Foi embora, disse alto, igual todo mundo, mas naquela mesma noite ouviu um rugido baixo vindo do mato. Não era ameaça, era saudade. Sorriu, de canto. Na vila, os boatos continuavam. Diz que o tigre está rondando a fazenda da Francisca. Você acha que ela vai caçar ele? Que nada! Aposto que ela está treinando o bicho para virar guarda. Ela não dizia nada. Mas nas noites mais silenciosas, deixava um pedaço de carne no pé da mangueira. E toda manhã, o prato estava vazio. A chuva chegou depois de meses de calor. Não foi uma tempestade. Foi daquelas chuvas longas, mansas, que encharcam o chão aos poucos e fazem o mato suspirar de alívio. O barro voltou a colar na sola da bota. A terra, antes rachada, agora tinha cheiro de vida. Francisca acordou com o barulho das goteiras pingando na varanda. Levantou devagar, fez o café forte e abriu a porta. No ar, o cheiro de chuva, capim e alguma coisa que não sabia nomear. Algo diferente. Do lado da mangueira, no mesmo lugar onde deixava a carne, havia pegadas, frescas, pesadas, 3 voltas em torno da árvore e depois rumo ao curral. Ela respirou fundo. Voltou, hein? Não era surpresa. Tonhão aparecia toda semana, mais ou menos no mesmo horário. Nunca se mostrava de dia, mas deixava sinais. Pegadas, rastro de rabo, galhos partidos, um fio de pelo preso na cerca. Francisca, que nunca deixava a janela aberta, agora dormia com a cortina entreaberta, só para ver se ele passava. E ele passava. Com o tempo, Tonhão ficou mais ousado, aproximava-se do galinheiro, mas nunca tocava em nada. Deitava no pasto perto da horta e assistia à movimentação dos bichos, como quem observa um mundo que sempre quis, mas nunca soube como entrar. Francisca, por sua vez, deixava pedaços de carne em pontos cada vez mais próximos da casa. Tô te testando, danado. Num desses dias, esqueceu a faca no tronco. Quando voltou, Tonhão estava deitado ao lado, lambendo a pata. Ela parou. Ele a olhou. Nenhum dos dois se moveu. Depois de um tempo, ela pegou a faca, deu meia volta e foi embora. Na varanda, soltou um sorriso pequeno. Vai ver, tá me vigiando. Também, a vizinhança começou a comentar. Vocês viram? A Francisca plantou flores no terreiro e tá usando chapéu limpo. Aquela mulher só pode estar doente. Mas ninguém sabia. Ninguém imaginava que todas as noites Francisca escrevia num caderno antigo, coisas que não dizia para ninguém. Hoje ele ficou perto do pomar por quase 1 hora. Deitou, respirava fundo, como quem finalmente se sente em casa. Não, sei o nome dele, mas sinto que ele já sabe o meu. Numa tarde de março, Francisca estava replantando a cerca viva quando ouviu um som diferente. Um rosnado, mas não de raiva, de alerta. Virou o rosto e viu Tonhão parado a poucos metros. Não se movia, apenas encarava o mato. Ela seguiu seu olhar e percebeu. Uma cobra rastejava para perto do galinheiro. Francisca correu, puxou um pedaço de pau e espantou a cobra com 2 golpes firmes. Quando virou, Tonhão ainda estava ali.
Me avisou. Foi? Ele piscou devagar. Depois, sem pressa, virou-se e sumiu entre as árvores. Francisca, com o coração acelerado, se sentou na beirada da varanda. Então tá, agora tamo quites. Na semana seguinte, a chuva voltou, forte, e a estrada ficou intransitável. Francisca ficou ilhada por 2 dias. Os vizinhos não apareceram, nem os peões. Só o silêncio da água, o som do vento. E no fim da tarde, o barulho leve de patas molhando a terra. Tonhão. Ele apareceu na borda do terreiro, molhado, os pelos colados ao corpo, mas com a mesma postura de sempre, firme, atento. Francisca abriu a porta da varanda. Não disse nada. Apenas colocou uma bacia com carne e outra com água na beira do degrau. Depois, voltou para dentro. Na manhã seguinte, as bacias estavam vazias. Mas havia algo novo. Na terra molhada do jardim, pegadas. E no centro delas, o que parecia ser uma flor de capim. Simples, encharcada, quase invisível, mas deixada ali como um sinal. Francisca pegou a flor e guardou entre as páginas do caderno. Escreveu: tem bicho que chega para destruir, tem bicho que chega para lembrar, e tem bicho que chega só para ficar. Nos meses seguintes, o laço invisível entre os dois cresceu. Tonhão nunca cruzou a porta da casa, nunca chegou perto o bastante para um toque, mas estava ali, sempre. E Francisca, que jurava não acreditar mais em amor, agora regava flores. Assava carne com mais tempero e, às vezes, sorria sozinha olhando o horizonte. Certa noite, ela sentou-se na beirada da varanda e falou em voz alta. Tive um sonho com meu velho. Ele estava rindo. Disse que se me dava trabalho, mas que valia a pena. Do mato, o som do galho quebrado. Francisca riu. Você vai acabar me amolecendo, danado. E por dentro já sabia, ele já tinha. Choveu a madrugada inteira. A terra, antes rachada, amanheceu mole, respirando. O barro colava nas botas de Francisca e os pingos ainda caíam preguiçosos das folhas. Ela caminhava em silêncio pelo quintal, como fazia todos os dias, olhando os pés de couve, os trilhos deixados pelos bichos, as flores que brotavam sozinhas, nas beiradas da cerca. Mas naquele dia ela parou diante da mangueira. Havia pegadas de novo, e ao lado delas, um graveto, reto limpo com as pontas quebradas, como se tivesse sido arrastado até ali. Você veio de novo, Tonhão. Ela falou baixinho, com uma doçura que não era comum em sua voz. Depois abaixou-se, pegou o graveto e, sem perceber, sorriu. Fazia semanas que o tigre aparecia com frequência, sempre à distância, sempre em silêncio, mas estava ali, no pasto, no galinheiro, nas trilhas. Dormia perto da mangueira, tomava água do rego da horta, sumia por dias e depois reaparecia, como quem não sabe ficar, mas também não consegue ir embora. Francisca não falava disso com ninguém, mas escrevia. No caderno guardado entre os lençóis, anotava tudo. Ele vem sem fazer barulho, mas a alma da casa muda quando ele está por perto. A gente nunca teve filho, mas acho que o coração da gente adota mesmo assim. A verdade era essa. Francisca e o marido tinham tentado de tudo. Por 8 anos, remédios, promessas, exames e esperanças. E quando decidiram adotar, ele adoeceu. Foi rápido, câncer agressivo. 2 meses entre o diagnóstico e o silêncio. Ela não chorou no velório. Só sentou na beirada da cama vazia e olhou para a parede por horas. Depois disso, se fechou. Tocou a fazenda sozinha, levantava com o sol, dormia com os grilos. Era seca com os vizinhos, ríspida com qualquer um que tentasse passar do portão. Mas agora, algo estava mudando. Tonhão não preenchia aquele vazio com palavras, mas com presença, com olhos que a olhavam sem julgamento, com passos lentos que se aproximavam sem invadir. Ele era um pedaço de silêncio que não doía. Certa tarde, ela o viu deitado perto do tanque,
lambendo a pata com preguiça. Estava sujo de barro. Parecia confortável ali. Francisca chegou perto, parou a uns 3 metros. Sabia que eu sempre quis uma criança para correr por esse quintal? Ele ergueu a cabeça. Olhou. Nunca aconteceu. E quando quase aconteceu, a vida levou tudo de uma vez. Ela sentou no chão. Chorou baixinho, com o chapéu cobrindo os olhos. Tonhão não se moveu, mas ficou, respirando junto, em silêncio. Alguns dias depois, um vizinho apareceu para trazer um saco de milho. Seu nome era Eduardo, morava a 3 léguas dali, viúvo também, homem calado que sempre respeitou a distância de Francisca. Mas naquele dia, ao ver a porta da cozinha aberta e o cheiro de bolo vindo da janela, resolveu bater. Bom dia, Francisca. Ué, não sabia que ainda tinha voz. Ele riu, sem jeito. Trouxe o milho e vi pegadas ali no terreiro. É meu novo ajudante. O tal do tigre? Ela sorriu de canto. Esse mesmo. Ele olhou para ela por alguns segundos, depois disse mais sério. Tem alguma coisa diferente no seu olhar. Chuva, talvez. Talvez, ou talvez você esteja se permitindo molhar. Ele não entrou. Só entregou o saco, agradeceu o café que ela ofereceu com olhos baixos e foi embora. Mas no dia seguinte voltou com mudas de tomate. Achei que você podia querer plantar alguma coisa nova. Isso é jeito de me chamar de velha? Isso é jeito de disfarçar que você anda sorrindo mais. Ela ficou vermelha. Não disse nada, mas guardou as mudas com cuidado. Naquela noite, Tonhão apareceu na varanda. Não subiu, mas deitou próximo aos degraus, como um cão grande. Francisca saiu com a vasilha de carne, colocou perto dele e sentou-se no degrau. Te contei sobre o bolo? Queimei a forma. Eduardo comeu 3 pedaços e pediu mais. Tonhão mastigava devagar. Depois se deitou, encostando a cabeça nas patas. Francisca estendeu a mão sem tocar. Não sei o que você pensa, se pensa, mas você está me ajudando a sentir de novo. Ele piscou, e ela entendeu. Nos dias seguintes, Eduardo passou mais vezes, sempre com desculpas simples. Um saco de ração, um pedido de ajuda com a cerca, um doce de leite que sobrou. Francisca aceitava e começava a deixar a toalha posta na varanda. 2 pratos. Um dia, ele chegou e viu Tonhão deitado perto da horta. Parou. É ele? Francisca assentiu. Pode se aproximar, só se tiver o coração limpo, ele sente. Eduardo deu um passo. Tonhão o observou e não se moveu. Francisca sorriu. Eduardo também. Na última página do caderno, ela escreveu: Hoje não. Chorei, nem precisei escrever para não explodir. Hoje só existi e fui vista por ele, por Tonhão e por alguém mais. Talvez o amor não seja coisa de gente só, talvez seja de bicho também.